Tá. Bom, isso aqui no slide é o workflow de modelagem, onde a gente faz as nossas atividades relacionadas aos softwares que nós estamos utilizando, enfim, isso aí não precisa muito detalhe. Interessante é abordar o que é o Snow, o que é o Watershed. No caso, o que o Snow representa é um conjunto de algoritmos da biblioteca PoreSpy, que é utilizado para realizar a extração de uma rede de poros. Então, isso é um ponto que tem que ter em mente. Aquelas partes que você pulou ali é só porque não são parte de explicação, é só do nosso roteiro, né? Porque eu já conversei com, com a Beth com isso, enfim, na verdade eu tenho que passar isso para você, na verdade. E aí, o que acontece? A biblioteca PostPy, ela tem esse algoritmo, que é um conjunto de filtros e aplicações utilizado para particionar uma imagem segmentada, binarizada em regiões diferentes, e a aplicação também da técnica de watershed, que vai gerar uma subrede a partir de uma imagem super segmentada pelo próprio watershed. Então, vou explicar o que é o watershed, vou explicar o que é cada uma dessas propriedades da rede de poros que é gerada no final. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma imagem binarizada, uma imagem com regiões particionadas e a rede de poros por si. Claro que isso é uma representação 2D, mas isso é utilizado em imagens tridimensionais. O termo Snow ele se refere à subrede de uma bacia hidrográfica supersegmentada. Isso quer dizer que com a aplicação do watershed, para a gente particionar a imagem, o watershed é uma técnica de partição, essa imagem muitas vezes ela pode ficar muito particionada. Então, quando a gente tem um espaço de um poro e que está entre os sólidos ali na imagem, principalmente nessas imagens de rocha do pré-sal, de Morro do Chaves, a depender de como é executado o watershed, a gente pode fragmentar um corpo de poro, né, um pore body, que a gente quer individualizar para fazer nossas simplificações do PNM. Então, a ideia do Snow é conseguir ser um algoritmo para mitigar essa supersegmentação, né, digamos assim. No caso, quando eu me refiro a segmentação, não estou só me referindo a tom de cinza na imagem, estou me referindo a um espaço que eu quero definir como um poro único, né? Vários poros únicos, melhor dizendo, que nem essa imagem aqui, que depois serão simplificados nessas bolinhas aqui. Então, esse aqui é o princípio do Snow, aplicar em uma imagem binarizada um mapa de distância, uma transformada de distância, onde os valores dos voxels, pixels na imagem, serão associados à distância euclidiana do sólido mais próximo. Nessa transformada de distância, aplicar a técnica do watershed, que é uma técnica de seleção e individualização, nesse caso, onde a gente vai pegar regiões específicas da imagem e depois transformá-las em partes individualizadas, tá? Isso, claro, a partir do mapa de distância. Depois eu vou explicar o que é esse watershed, essa técnica de preenchimento de bacias por inundação, né? Que implica basicamente uma seleção e particionamento da imagem, tá? E esse algoritmo Snow, ele exige como entrada uma imagem binarizada. Essa imagem binarizada, ela tem dois tons só, né? 0 e 1, né? Sólido e poro. É isso que a gente precisa, nesse caso do Snow. E ela pode ser uma imagem gerada, né? A gente pode gerar uma imagem, né, a partir da biblioteca PowerSpy, ou a gente carrega no nosso próprio diretório no computador. Ela sempre vai reconhecer o tom mais claro como poro e o tom mais preto como sólido. E os tipos de arquivo são de extensão .tif, .jpg, .jpng, enfim, tem vários tipos de extensão. Então, a princípio, é carregar uma imagem binarizada. Nessa imagem binarizada é aplicada a transformada de distância. O que isso significa? Transforma a imagem binarizada
através do princípio de reconhecimento da distância euclidiana de cada pixel, cada voxel da imagem, em um mapa de distâncias, onde, nesse caso, nessa imagem, as regiões mais claras são as regiões mais afastadas do sólido. A gente consegue ver aqui o comparativo aqui embaixo, tá? Da imagem binarizada para a imagem da transformada de distância. E os tons mais escuros são os próprios sólidos, né? Então, o que está sendo levado em consideração é a distância do pixel que constitui o poro até o seu sólido mais próximo. Esse mapa de distância ele é global, ele é aplicado na imagem inteira, e o intuito de se construir esse mapa é determinar picos desses mapas de distâncias, que servirão como marcações, sementes, seeds, né, para o princípio de inundação do watershed. Ou seja, vou aumentar nesse detalhe, mas o pico do mapa de distância vai ser importante para definir como que vai começar essa seleção e esse particionamento do watershed mais adiante. Também é aplicado um filtro de máxima, com um elemento... não. Na verdade, isso aqui, o que acontece é o seguinte, do mapa de distância, para a gente encontrar esses picos, nós utilizamos uma série de... Nós não, né? O algoritmo utiliza uma série de filtros, um conjunto de filtros, para conseguir definir melhor esses picos do mapa de distância. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente tem só a formação de um mapa de distância, calculando a distância euclidiana básica, muitas vezes a gente pode ter muitos picos próximos, picos gêmeos, platôs, então a gente tem uma fileira inteira de picos, e isso não ajuda a gente a particionar a imagem em regiões específicas. Isso atrapalha, né, por sinal. Então, ocorre uma série de filtros que estão dentro aí do código do algoritmo do Snow para conseguir individualizar melhor esses picos. Tá? Que filtros são esses? É um filtro de máxima com um elemento estruturante esférico radial, ou seja, eu aponto uma esfera de raio arbitrário, um raio R que eu escolho, para poder validar esses picos. É uma esfera de seleção e crescimento. E assim eu consigo identificar melhor quem são esses picos, né? A aplicação de um kernel convolucional de desfoque gaussiano, o que é isso? É a passagem de uma submatriz na matriz da imagem original. Então, eu tenho uma matriz, um tensor em 3 dimensões. Utilizando uma matriz menor, eu consigo fazer uma série de operações dentro dessa matriz maior. Que operação é essa, no caso? Uma operação de desfoque gaussiano, né? Eu multiplico todos os valores da submatriz pelo valor da média daqueles valores e divido pela quantidade de elementos ali daquela matriz, e assim eu consigo suavizar melhor esses picos e acabo não gerando muitos picos, né? Gerar muitos picos nesse caso é algo natural do mapa de distância euclidiano, e é o que o watershed faz. E isso geraria, né, uma super segmentação. Quanto mais picos a gente tem, mais poros associados, né, particionados, o watershed faria. E não é o nosso objetivo, não é o objetivo do algoritmo. Então, usando esse desfoque, é possível separar mais esses picos. Aí, Andrew, no caso, eu tenho que ter a imagem para entrar em detalhe do detalhe que eu estava desenhando com você, então não faz sentido eu explicar isso aqui agora. Mas essa parte, enfim. Eliminação de picos espúrios através da identificação de platôs e saddle points, que são, na verdade, platôs curvos de voxels e pixels. O kernel convolucional É melhor você ter um slide com desenho para isso. Eliminação de picos espúrios através da identificação de platôs e saddle points, que são platôs curvilíneos, né, melhor dizendo, por meio de dilatações. Como que funciona isso? A dilatação em cada voxel desses picos, associados a esses picos, ela vai permitir que se substitua todos os voxels dentro da dilatação por
pelo valor máximo daquele pico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor máximo do pico ali e vai espalhar, né, pelas laterais. E aí, para cada uma dessas operações, conforme a gente vai crescendo essa dilatação, é feita essa avaliação, até o momento que a dilatação seja a maior possível dentro daquele espaço, e aí a gente consiga fazer uma comparação com a imagem original. Fazendo a comparação, a gente vê os valores da imagem original com os valores da imagem dilatada que foi substituída em termos de valor de máximo de pico, né? Aí, assim, quando a gente tem esses valores máximos, a gente consegue casar com a imagem original e ver se são iguais, se os valores do pico são iguais ou não. Onde for igual nesses valores, a gente tem um pico verdadeiro. Então, por conta disso, a gente utiliza a dilatação só para fazer marcação, para reconhecer que são os picos verdadeiros. Quem são os picos falsos são descartados. Então, a imagem tem menos picos assim. A gente consegue, né, ter isso. Bom, eliminação de picos próximos, picos gêmeos. Isso é explicativo, onde vai permanecer aquele mais afastado. Aí, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar nessa imagem mesmo aqui, desenhar pelo próprio bagulho aí do Google Apresentações, a gente desenha aqui, mostra platôs, mostra saddle points, enfim. Aí, ok. Então, o que é o watershed? O watershed é um princípio de seleção de pixels e dados através de inundação de bacias. Como que isso acontece? Uma vez que a gente tem um mapa de distância, por exemplo, nessa imagem aqui, onde a gente tem o branco representado como sólido, lembra que o watershed e todos os outros códigos no PowerSpy, eles vão reconhecer o branco como sólido, mas dessa referência aqui, quer dizer, vão reconhecer o branco como poro, mas dessa referência aqui, quem é sólido é o branco, e o preto é aquele que representaria o espaço poroso. Só que não é um tom de preto só, é um gradiente associado ao mapa de distância, onde mais escuro é mais afastado do sólido, e mais claro é mais perto do sólido. E a seleção de dados por inundação de bacia, ela reconhece as regiões mais profundas da bacia como o local onde começa essa inundação. Tá, mas o que é uma bacia nesse caso? A bacia, nesse caso, ela é interpretada como como um reconhecimento do mapa de distância, da transformada de distância, como algo topográfico. Então dá até para a gente colocar uma imagem aqui do mapa de distância, né? E aí colocar aqui do lado só para apontar isso como um reconhecimento topográfico, onde tem essas isolinhas aqui marcando a topografia. E aí, o que acontece? É uma seleção que ela começa do baixo topográfico, das zonas mais profundas, e vai crescendo até atingir as zonas mais altas. Mas, para isso, ela precisa de marcações e seleções, que são, no caso, esses baixos profundos aqui desse mapa topográfico interpretado aqui. E aí, como que ocorre isso? Uma vez que a gente tem as marcações do ponto mais profundo do mapa de distância, né, que no caso seria o pico do mapa de distância, ocorre uma seleção a partir dessa marcação até se atingir os níveis mais elevados na topografia dessa imagem. Claro, aqui no caso é uma representação 2D nessa imagem anterior, mas isso é aplicado a uma imagem tridimensional. Então, é uma seleção que seria semirradial, né, digamos assim. E aí, depois de atingir o máximo do sólido, da imagem, o algoritmo reconhece esses pontos de inflexão na bacia, onde a variação de topografia passa a ser o inverso daquela de uma região adjacente. Então, a gente tem essa região em laranja aqui, começou a seleção, ela passa a convergir com essa região azul aqui, depois passa a convergir com essa região verde, né? Uma vez que o topo topográfico, o alto topográfico dessa interpretação de bacia, ela passa a ser
um ponto de contato entre as inundações, né, no caso. A inundação nada mais é que a seleção, enfim. E aí, quando o máximo é atingido, o máximo topográfico é atingido, é reconhecido esses pontos de inflexões que passam a individualizar as regiões. Então, a gente tem regiões individualizadas a partir desse ponto de inflexão. Com isso, o mapa de distância serve como essa interpretação topográfica e a gente consegue apontar regiões individualizadas na imagem tridimensional mesmo, apesar dessas imagens aqui estarem apontando porções 2D dessa imagem, né? Fatias dessa imagem, que me lembrou aqui de colocar aqui, ó, outra coisa aqui. Fazer. A Beth não vai enxergar isso aqui. A Beth não vai enxergar o quê? Esse pingo vermelho que tá aqui. A gente bota... Acho que você já tinha colocado. mas eu tinha apagado a imagem para reajustar ela, enfim. Aqui, ok, beleza, a gente tem individualização. Então, basicamente isso que o Snow faz. Depois da conjunto de aplicação de filtros para individualizar melhor, para apontar melhor os picos do mapa de distância, ele aplica o watershed para poder particionar essas regiões, que, no caso, são poros na nossa imagem, onde a gente tem um espaço poroso binarizado e um espaço sólido binarizado. Cada uma dessas regiões ela vai fornecer uma informação para o voxel daquela região. Então, todos os voxels que são da cor verde são referentes a esse poro aqui, nesse tom de verde aqui dessa imagem, entendeu? E aí, cada um desses voxels é marcado como pertencente ao poro, dependendo da região onde ele se encontra. Se ele se encontra aqui, ele é marcado como pertencente a essa região. Então, forma um label map, né, que é o pessoal da L3 usa muito esse termo, enfim. Essa é a aplicação do Snow. Isso aqui é um exemplo de aplicação numa imagem binarizada que a gente tem no laboratório, da amostra 122.45, Morro dos Chaves. Aqui é a transformada de distância nela. Os picos encontrados a partir do Snow. E a segmentação, onde o desvio padrão é importante. Esse valor de desvio padrão é para o kernel convolucional de desfoque gaussiano. Conforme a gente varia esse desvio padrão, a gente consegue ter mais ou menos picos, né? Então, é importante achar um ponto ótimo disso, que é apontado no artigo de Gostick, 2017. E, enfim. E aqui são as transformações daquelas regiões particionadas no watershed em pore bodies e gargantas, né? E são elementos fundamentais do PNM gerado pelo PoreSpy. O volume dos pore bodies ele não é necessariamente o mesmo volume da região particionada, porque o diâmetro, o volume do poro, enfim, as características de topologia e geometria daquele poro são arbitradas, não necessariamente conforme o volume, mas pode ser, por exemplo, uma esfera inscrita, uma esfera estendida, né, que seria uma esfera circunscrita, aquela região de poro. E aí, André, na hora que tu estiver falando, você pode chegar aqui, ó, apontar, olha, é só passar o mouse aqui, uma esfera inscrita, que seria nessa região aqui que eu estou apontando. Ué, você teve que ativar alguma coisa para fazer isso com o mouse, não? Foi aqui, 3 pontos, apontador é laser. Tem caneta aqui também, ó, se tu quiser, ó. Aí pode ser uma esfera inscrita. Aí você só pega a borracha, Shift A, né? Para apagar tudo. Ou uma esfera estendida. Enfim. Enfim, apesar do volume não ser esse, né? Ele ser arbitrário, dependendo da transformação geométrica utilizada, o PoreSpy ele fornece todas essas possibilidades. Ele fornece um diâmetro equivalente, né? Vai ser um conjunto de dados onde apresenta um diâmetro equivalente para cada uma dessas regiões particionadas.
Esse valor é extraído, né, do reconhecimento de uma esfera de volume equivalente, a região do espaço poroso, enfim, isso aí não tem nem problema tu ler. Né? Só esses muito grandes assim, aí dá para pegar no jeito. Mesma coisa para esses aqui. Um diâmetro inscrito, um diâmetro estendido, aí só você apontar aqui, você pode desenhar, você pode usar o apontador a laser para te ajudar. Para cada um desses caras aqui. Área de superfície, que é o número de voxels da superfície desse volume, né? Então, ele é diferente do perímetro da garganta. Nos spore bodies, ele vai ser todos os voxels da extremidade aí desse volume particionado, que é diferente do perímetro, porque uma garganta está representando uma área. Né? A área sólida, isso aí, enfim, eu tenho que dar uma estudada para falar isso aqui. E a coordenada dos poros, que é a posição deles em relação ao eixo X, Y, Z. Dá para botar uma imagem só para não ficar esse branco aqui também, sei lá. Diâmetro inscrito das gargantas, agora já apontando para outro tópico que não é pore body, é a garganta. A garganta ela vai ser marcada no pore spy como uma área de interface entre regiões particionadas no watershed. Então, essas regiões particionadas elas têm contato entre si, têm contato mútuo. Então, essa porção de contato, ela vai definir valores de área como um círculo equivalente. E aí, a partir disso, é possível obter um diâmetro escrito, que é onde toca o sólido imediato, onde essa área toca o sólido imediato. E pode ter também um diâmetro circunscrito, né, fornecido, que seria de uma região onde toca a extremidade desses objetos. Aqui fica difícil de ver, né? E isso é bem mal explicado no artigo, mas isso é bom tu fazer um desenho nisso para a VET. Ou eu posso fazer o desenho ali te apoiando nisso na apresentação. Diâmetro equivalente, né, que seria um círculo de área igual a essa área de interface entre as regiões particionadas que formam os pore bodies. E o perímetro da garganta, que seria, no caso, a contagem de pixels que tem valor 1 no mapa de distância quando associados a essa área da garganta. E os centroides né, marcado aqui como vermelho na imagem, e os centroides de gargantas, né, que são calculados pela localização do valor máximo do mapa de distância, né, porém para aquela área da garganta. Então, um centro de massa não é utilizado no código do PoreSpy, eles não consideram confiável, enfim. E as outras propriedades topológicas, que é o comprimento total da garganta, que é o comprimento entre os centroides dos pore bodies, marcados como picos no mapa de distância. E esse comprimento ele tem que passar também pelo centroide da garganta, ele toca o centroide da garganta, que é essa parte em preto aqui. E o comprimento direto, né, é aquele que é de um centroide para o outro, de um pore body para o outro. Comprimento da garganta seria o comprimento que desconsidera o valor de raio dos poros adjacentes dessa mesma garganta, tá? E aí essa imagem onde a gente tem uma região particionada, que eu converto ela, seja por uma esfera inscrita, uma esfera equivalente, uma esfera circunscrita, onde há um raio específico. Dessa distância até o centroide do outro poro, né, do poro vizinho para essa mesma garganta, há um valor de raio que é descontado de ambos os poros. E, claro, né, a gente encontra a partir disso o comprimento total da garganta, que vai ter uma área específica, né, pode ser uma área circunscrita, uma área, enfim. E aí, no caso, o PoreSpy é uma área de constrição, né, onde é possível encontrar o menor raio, né, nessa área
de construção aqui, que apontaria a interface entre esses dois power boards. Como que é marcada essa interface? No mapa de distância, os pontos de inflexão, né? Melhor, as regiões de inflexão é onde ocorre essa garganta. Esqueci de falar isso antes. É onde é caracterizada essa garganta, tá? Então é o menor raio nessa construção. E aqui, enfim, a gente tem os valores disso. Isso aqui tem que ser acertado, tá? Porque as variáveis aqui estavam para o seu desenho anterior. Então, essas variáveis aqui você tem que modificar, tá? Então, por exemplo, você vai botar o que aqui? É L throat. Você vai tirar esse L e K aqui. Tá, aqui acabou. Isso aqui é o autoescala da Visa, o assunto para outro dia. Ok. Quanto à explicação do kernel, eu tô pensando, acho que eu vou pedir pra você fazer isso na hora. Eu não tô muito confiante com a explicação do kernel. Pode ser, tranquilo, Acho que você tem mais domínio. tranquilo.